Oi, pessoal. Vamos iniciar o estudo, do livro Diálogo com as Sombras. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Quem quiser nos conhecer, todos os sábados às 16 horas, nós temos palestra, passe e depois eu faço o atendimento às pessoas que nos procuram precisando de ajuda. Tá? Muito bem, vamos lá, Vamos começar mais um tópico aqui, que é o materialista, Nós acabamos o religioso, agora o materialista, que é um dos espíritos, O tipo de espírito que comparece também às nossas reuniões mediúnicas, tá? Vamos começar aqui com o Hermínio Miranda, então. Este não constitui problema difícil no trabalho de esclarecimento. Viveu na carne, convicto de que além da matéria nada existe, de que além da morte só há o silêncio e a escuridão do não ser. Às vezes, tais posições foram meramente filosóficas, isto é, platônicas. A despeito da descrença em qualquer tipo de realidade póstuma, não foram intrinsecamente maus, apenas desencantados, indiferentes, desarvorados intimamente, embora na aparência seguros e tranquilos. São mais acessíveis e mais prontamente aceitam a nova realidade. Então, a gente pode entender assim que, de um modo geral, sim, são espíritos mais fáceis da gente conversar, por incrível que pareça, A religião que deveria ter a função de realmente religar-nos à nossa realidade espiritual, Muitas vezes ela acaba sendo mais motivo de tropeço, motivo de dificuldade do que propriamente ajudar, Não digo para todos os religiosos, nem todas as religiões, mas enfim, a gente acabou de estudar o assunto, vocês viram o tamanho do problema que é, muitas vezes, Desculpa. Mas o materialista, em que ele está baseado, Ele está baseado numa vida inteira voltado para a vivência material, sem o cultivo da fé, sem o cultivo de uma perspectiva transcendente, metafísica, tal, que a pessoa não considerava por vários motivos, E quando morre, quando desencarna, continua sentindo o corpo, continua sentindo as mesmas sensações, as mesmas manifestações fisiológicas que sentia na matéria, continua sentindo no plano espiritual. Tanto que a maioria das pessoas desencarna e não percebe que desencarnou. A maioria das pessoas morre e não percebe que morreu. Tamanha é a continuidade, o nível de continuidade, quando nós estamos na matéria e fora dela. Chega a esse ponto que as pessoas nem percebem que desencarnaram. Então, é acompanhado de uma certa amnésia. Muitas vezes o trauma da morte, ele muitas vezes fica no inconsciente, a pessoa não lembra, até porque é alguma coisa traumática. Muitas vezes a gente reprime aquele material, tem uma certa amnésia no plano espiritual, É como a gente vê na obra do André Luiz, A gente vê espíritos nessa condição, Que passaram pelo fenômeno da morte, ficaram num momento após o sofrimento da morte, após as dores, entraram num sono e a hora que despertam, acham que despertaram na matéria, Na verdade, despertaram na vida espiritual. E aí, porque tem uma certa amnésia, estão às vezes numa confusão mental, não entende o que está acontecendo, percebe que algumas coisas estão diferentes, mas não chega a avaliar como sendo a morte,
como sendo a vida espiritual, né? Então, esse tipo de caso é relativamente fácil de ajudarmos, né? E, e aí, vamos dizer assim, tem a princípio duas vertentes, né? Nós podemos, nós podemos dizer ao espírito, podemos demonstrar ao espírito que ele já desencarnou, né? Que é um remédio mais amargo, mais chocante, vamos dizer assim. A gente evita um pouco esse recurso. Eu uso quando eu percebo que não há outro recurso. Quando não há aceitação de qualquer outro método, o recurso que a gente usa, eu uso esse, de demonstrar que ele já desencarnou, né? E quando eu percebo que os espíritos amigos trouxeram aquele espírito para isso, porque muitas vezes ela até já estava em tratamento, né? Muitas vezes ele já estava em tratamento, ele é trazido pelos espíritos amigos para se convencer, né? Tem até um livro da minha mãe bom nesse sentido, que é o Perante Deus, o espírito Eric, né? Que ele conta que foi um caso assim, né? Que ele estava no plano espiritual recebendo o auxílio, mas ele não aceitava a nova realidade, ele não acreditava, não aceitava, não, né? Deve ser difícil isso, né? A pessoa está lá usufruindo e tal, mas não aceita, né? Aí o tratamento ia difícil no plano espiritual quando eles falam, nós vamos ter que levar lá na reunião mediúnica, né? Para que ele tenha um choque de realidade, vamos dizer assim. E aí ele vai para a nossa reunião mediúnica e, porque esse livro, né, trata das atividades da nossa casa espírita, né? Pelo menos no começo, quando fala do despertamento dele, né? Aí depois conta outros relatos da vida dele, desse espírito. Mas aí ele foi na nossa reunião mediúnica, ele conta como é que o que ele viu quando ele chegou lá, o ambiente e tal. E aí ele se comunica, né? Aí ele fala que ele teve a experiência mais extraordinária da vida dele, ele se aproximou da médium, e aí a médium começou a reproduzir aquilo que ele estava falando, né? E aí ele começou a sentir sensações diferentes, ele narra, bem interessante, né? Porque o remédio para ele era esse, né? Agora, quando a pessoa chega, mesmo sendo materialista, né? Descrente e tal, e quando chega em estado de dor, de profundo desconforto, né? Aí a princípio a gente não esclarece a respeito da condição dele, não. A gente encaminha, porque o objetivo é o alívio. Nesse caso, o alívio é o mais importante. O alívio do sofrimento, o alívio da dor, né? Do desconforto que está mobilizando muito ele. Então, nesse caso, o nosso grande objetivo é o alívio. Não é trazer verdades que podem ser inconvenientes até para o momento. Se a pessoa está lá com uma sensação terrível de dor, às vezes morreu queimado, morreu esmagado, no carro passou por cima, trombou no caminhão, aquelas histórias, né? Está num terrível sofrimento e você vai querer mudar a concepção da pessoa ali na hora. A pessoa tinha uma concepção materialista e sofreu um acidente, você vai querer mudar a concepção da pessoa na hora ali, não tem jeito. Então, nessa situação, prevalece o espírito de fraternidade, de caridade, e a caridade, nesse momento, é o alívio, né? Aí a gente encaminha, faz uma prece com o espírito, medica o espírito, né? Alivia as dores, tal, faz ele dormir e entrega para os bons espíritos, né? Lá com eles, eles vão tentar despertá-lo para essa realidade. Eles vão tratá-lo fisicamente, né? Clinicamente, né? Toda a parte médica no seu organismo e tal, eles vão tratá-lo, né? Só que pode ser que depois de algum tempo ele melhor, pode ser que ele precise voltar na reunião. Aí naquele outro caso, né, que ele precisa voltar para ter o choque de realidade
né? Como naquele primeiro caso que eu citei, né? Então, podem ser momentos diferentes de uma mesma realidade, ou não. Pode ser que ele lá mesmo ele consiga já entender e aceitar a nova condição, tá? Então, quando você tem que demonstrar, né? Eu já coloco, né? Já peço para os espíritos amigos colocarem a tela fluídica. Não é que eu peço para eles, né? Eu já sugiro para o espírito. Olha, veja então, você se lembra o que aconteceu algum tempo atrás? Como assim? O que aconteceu? Você lembra do quê? Olha, observe essa tela que está na sua frente. Observe. Né? Então já vou induzindo. Eu sei que os espíritos, eles sabem o que eu vou falar e eu sei o que eles vão fazer. Então, já vou induzindo. Observe essa tela que está na sua frente. Observe. Ah, mas observar o quê? Apenas observe. Veja o que você consegue perceber aí nessas imagens. São imagens da sua vida, observe. E aí a pessoa começa a ver, né? Os espíritos vão mostrando. Os espíritos vão mostrando o que aconteceu com ele. Fala, eu estou vendo que eu peço para ele ir narrando, né? Eu peço para ele ir narrando em voz alta. Então, o que você está vendo, meu irmão? Eu estou vendo que eu estava na minha fazenda, andando de cavalo. Tá, e o que aconteceu? Eu caí. Tá, você caiu? Tá, e o que aconteceu? Você se machucou? Né? Eu não vou adiantar as coisas. Não vou falar, tá vendo? Você morreu. Né? Não. Eu vou fazer ele ver. Tá, você se machucou? O que aconteceu? Eu caí, eu fiquei lá caído. Parece que eu me machuquei. Você levantou? Alguém chegou, né, para te ajudar, né? Eu estou vendo algumas pessoas em torno de mim e o que elas estão falando para você? O que elas estão dizendo? Né? Aí elas estão dizendo que eu morri. Entendeu? Então eu vou fazendo a experiência mostrar para o espírito o que aconteceu. Não é eu que vou falar. Eu vou mostrando, os espíritos vão mostrando para ele o que aconteceu, para que ele me diga, né? Para que ele me diga, você entende o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Que eu morri, né? E o que você acha disso? Mas eu estou aqui, né? Eu morri, mas como é que eu estou aqui, né? Então, aí a gente entra com a parte um pouco mais de esclarecimento. Fala, meu irmão, a morte não existe, né? Só morre o corpo. Mas veja que você se desprendeu do seu corpo. Eu vi que o meu corpo ficou lá e eu saí. Então, você está vendo? Aquele corpo que você habitava, ele morreu, né? Mas você não é o seu corpo. Você é um espírito imortal. Você é uma alma que se desprende e continua sentindo, continua pensando. Você lembrava disso? Não, eu não lembrava então. Entendeu? Então aí a gente vai ajudando o espírito para que ele se lembre, para que ele chegue à conclusão, para que ele consiga dizer o que ele acha que aconteceu. Né? Isso é melhor, funciona melhor. Tá? Esse é o remédio para alguns casos, né? Esse é o remédio. No caso a gente está falando do materialista, né? Então a pessoa que precisa desse esclarecimento para que a sua tese materialista comece a se desfazer. Né? Porque na medida que ele percebe que realmente o espírito existe, porque ele está ali pensando, sentindo, né? Então a tese dele já começa a ruir. Tá? Então a melhora dele vai se dar em cima disso. Outros, porém, são daqueles que, descrentes da vida espiritual,
entregaram-se de corpo e alma ao culto desenfreado da matéria. Ao contrário dos teóricos do materialismo, estes são os que o praticam em todos os sentidos. Disputaram fortunas a ferro e fogo, intrigando, matando, se preciso fosse, promovendo negociatas, roubando, falsificando, ao mesmo tempo em que se deixaram arrastar pelo sensualismo pesado, que avilta todos os sentidos e anestesia cada vez mais as faculdades e a sensibilidade. Para estes, nada é sagrado, nada importa, senão a satisfação de suas ambições, de seus desejos, de suas vontades, né? Pode ser que nós encontremos várias vezes esse tipo de espírito ali, para que nós o esclareçamos. Ele frequentemente está em processo de vampirização de outras pessoas. Esse tipo de materialista que se entregou de corpo e alma à matéria, aos sentidos, à viciação, à posse, né? O normal dele é ele estar buscando tudo isso. Ele não está simplesmente vagando, sofrendo, né? Pode ser que passe por períodos de sofrimento e tal, mas pelo próprio apego e pela índole do espírito ainda mais atrasada, a tendência é ele cair nas mãos de espíritos obsessores, pessoas vingativas, espíritos viciosos, né? Então, o mais comum é ele surgir dentro desse contexto, né? Ele vai ser explorado pelos espíritos materialistas, pelos espíritos viciosos, né? Porque há uma sintonia espontânea com esse tipo de situação. Geralmente quando ele desencarna, ele já desencarna já com um monte de gente esperando ele do lado de lá já para continuar a farra, para continuar, só que agora com ele, né? Explorando ele, o resquício de vibrações que ele traz, né? De energia vital que ele traz, né? Por isso que no livro Os Missionários da Luz, aquele senhor que se matou, né? E que o Alexandre foi investigar o caso dele, porque a esposa dele, encarnada, fazia orações pedindo que os espíritos auxiliassem a esclarecer, porque a polícia estava achando que era suicídio, mas ela estava achando que alguém tinha matado ele, porque não tinha razão para ele se matar, tal. E aí o Alexandre, junto com o André Luiz, eles começam uma investigação e vão atrás até que eles acham o espírito e percebem que realmente ele se matou. Ele planejou mesmo, né? E ele caiu nas mãos de entidades vampirizadoras, né? E ele estava alienado, né? Acharam ele perto de um frigorífico, junto com um bando que estava ali se lançando as poças de sangue para absorver os fluidos vitais, né? Do sangue dos animais que eram mortos. E ali nas proximidades ele estava lá, junto com aquele bando, e estava alienado, né? O interessante até a alienação, ela anda junto ali com os processos de vampirização. Porque como nós precisamos de energia para funcionar a mente, a vontade, o sentimento, a fala, tudo isso nós precisamos de energia, né? E quando nós estamos em processos de vampirização, quando estão nos vampirizando, tanto o corpo físico quanto o perispírito depois da morte, né? Subtraem certas energias essenciais nossas, e aí nós entramos em estado ficamos zebetados, né? Ficamos ali naquele estado de catatonia, ficamos naquele estado de paralisação, sem forças, né? Então ficamos alienados. Isso ocorre aqui na matéria e ocorre no plano espiritual. Em caso de alienação, por perda de energia, por drenagem de energia nos processos de vampirização. Nós somos uma máquina, a grosso modo falando, né? Nós somos uma máquina que precisamos de combustível.
Se somos vampirizados nesse combustível, nós não temos força nem para pensar, nós não temos força para falar, nós não temos. É tudo confuso, eu não consigo concatenar ideias, não consigo. Né? Eu já tive momentos assim de esgotamento mental, assim, né? De muitos afazeres, inclusive espirituais, assim. De você sente assim que tem hora que você tem que parar, assim, que, opa, não estou conseguindo nem pensar direito. Vocês já tiveram isso também, né? Em vários momentos vocês já sentiram isso. Momentos que você não consegue nem pensar direito, você precisa descansar, né? Quando você está com muito sono, por exemplo, né? Quando você está muito cansado após um dia, você não consegue pensar direito, você não consegue raciocinar direito, né? É esse mesmo princípio, uma abordagem mais, uma forma mais branda, vamos dizer assim, né? Mas é a mesma coisa, né? Então, esse materialista, né, de uma vida assim muito apegada à matéria, ele frequentemente ele sai do corpo em péssimas condições, né? Ele sai em péssimas condições e acompanhado por péssimas companhias também. Então, muitas vezes a gente vai socorrê-lo após períodos de que ele foi explorado já fisicamente, né? Inclusive aquele caso que eu falei do frigorífico lá, aquele que se matou, né? O Alexandre fala assim, olha, nosso irmão está, após ele ter morrido, né? Exploraram-lhe o corpo, né? Exploraram o corpo dele, né? Por quê? Porque a pessoa quando chega no plano espiritual é carne nova, e tem lá um resquício de vibrações, então eles vampirizam, né? Sugam e magnetizam o espírito, né? Ele passa a agir como um autômato hipnotizado, sem forças para resistir. Além dele não conseguir pensar direito, ele passa a obedecer entidades perversas, entidades magnetizadoras que usam esses irmãos nos processos de vingança deles. Como é que eles usam? Essas entidades obsessoras, vampirizadoras, essas falanges, eles pegam a pessoa que se matou nessas condições. Você vê, esse é um caso desse senhor que o André Luiz narra, ele não estava lá no Vale dos Suicidas, eu tenho falado para vocês. A coisa não é assim, matemática, do jeito que às vezes a gente vê num livro, no outro, e é sempre daquele jeito. Se matou, vai para o Vale do Suicídio. Não é assim que funciona, pessoal. Assim a gente vê na obra do André Luiz. Estava lá junto com a falange, lá no frigorífico, lá. Eles podem pegar esse espírito, colocar na casa de alguém. Eu tenho visto frequentemente, tenho lidado, socorrido pessoas, frequentemente que a pessoa começa a entrar em depressão, começa a adoecer, começa a pensar em se matar. Você vai ver, tem espírito obsessor perto dela, suicida perto dela. Tem obsessores também. São eles que trazem estes, né, os mais perversos, né? Eles trazem esses mais infelizes, suicidas, esses que morreram doentes, com câncer, mas em péssimas condições, né? Sem nenhum esclarecimento, sem nenhuma elevação. Eles pegam esse pessoal e colocam nas nossas casas, colocam perto de determinado médium, determinada pessoa, né? Que às vezes é médium e nem sabe que é médium. Aí a pessoa começa a adoecer. Começa a se deprimir, né? Isso dentro de processos de vingança, processos de perturbação. Mas por que o obsessor não faz isso ele mesmo? Porque ele é esperto e muitas vezes ele não quer ficar ali perto da pessoa o tempo todo, ele tem outras coisas para fazer. Então o que ele faz? Ele vai colocando um monte de doentes ali, e doentes que passam sintomas específicos para aquela pessoa, que ele não pode passar, porque ele não tem problema específico naquela área, né? Mas ele quer atingir o estômago da pessoa. Ele coloca uma pessoa que morreu com câncer de estômago, coloca perto do encarnado. Aí o encarnado já tem uma certa predisposição a ter problema no estômago,
pode começar até a desenvolver câncer no estômago. E assim qualquer outra doença. Por exemplo, o obsessor está lúcido. O obsessor está lúcido, esperto, né? Tem essa atitude perversa, né? Planeja as coisas, tal, inteligentíssimo, né? Mas ele quer que a pessoa enlouqueça. Ele quer que o encarnado enlouqueça. O que ele faz? Ele começa a colocar alienados mentais perto do encarnado. Entendeu? Começa a colocar alienados mentais. Isso eu tenho visto aos montes. Perto de criança, perto de adulto, de idoso. Perto da criança, a criança começa a ter um comportamento alterado, começa a ficar muito agitada, problema de hiperatividade. Não estou dizendo que toda hiperatividade é porque tem espírito perto, mas pode acontecer. Problema de atenção, começa a ter um comportamento, parece meio maluco, né? Às vezes a criança começa a querer bater a cabeça na parede, e os pais, mas que negócio é esse, né? Só que você vai ver se atende o espírito falando, eu tenho que bater minha cabeça, eu tenho que bater minha cabeça. Mas por que você bate sua cabeça? Para eu sentir alguma coisa, para eu sentir alguma coisa. Tem gente que se machuca para sentir alguma coisa. Às vezes a pessoa está alienada, não consegue sentir nada, ele quer se ferir para sentir vivo. Ele está lá perto da criança, e a criança começa a ter essa coisa de bater a cabeça. Isso são coisas que eu tenho vivido, não são coisas que eu estou elaborando na minha mente, não. São coisas que eu vivo no meu dia a dia. Em casa, no centro, são coisas que eu tenho vivido. Então, eu estou passando aqui para vocês a experiência que eu tenho tido nesse campo. Vocês vão poder observar, ter as experiências de vocês e confirmar isso ou não. Mas é a experiência que eu tenho tido. Eles usam pessoas específicas com problemas específicos, vão colocando perto. Às vezes está cheio de gente no quarto da pessoa ali. Cheio de suicida, de alienados. Colocam vários tipos ali. E se você não vai fazendo um trabalho de saneamento do ambiente ali, de evangelho, de prece, né? de visitas assim para aplicar um passe na pessoa, para meio começar a arejar um pouco o ambiente ali, a pessoa às vezes morre, né? Aliena-se. Então, às vezes, quando o pessoal está com situações assim muito graves, né? Às vezes o psiquiatra não sabe mais que remédio dar, que não funciona, nada funciona, né? Ninguém sabe o que a pessoa tem, tá lá convulsionando lá, né? O pessoal não sabe o que fazer, os remédios não funcionam. Aí às vezes chamam a gente para visitar, para pegar um passe, a gente vai na casa, vai nos quartos, faz uma coisa rápida ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos, você vai de um lado, vai no outro, faz uma prece aqui, ali e tal, e pedindo que a gente possa levar os espíritos, tá? Pedindo que a gente possa levar, né? Então, às vezes eu vou junto com alguma outra pessoa que tem mediunidade, tem médiuns que tem uma capacidade magnética muito grande, né? E aí realmente acaba absorvendo, o espírito tenta inclusive fugir, mas às vezes o magnetismo do médium é tão forte, e por isso que o médium tem que trabalhar, tem que estar vinculado a um trabalho mediúnico no centro, senão ele só adoece. Então a gente puxa ali, a gente pede que os espíritos amigos, né, vinculem esses irmãos a nós, e aí a gente vai para a casa espírita e vai para a reunião mediúnica lá e atende esses irmãos. Às vezes no meio do caminho o médium já está incorporado ali já. No meio do caminho o médium já está virando os olhos já. Né? Mas a gente vai lá para a casa espírita e lá a gente atende, e aí o médium sai bem, a gente sai bem. Né?